porque hoje nós temos a honra de receber alguém aqui para nos ministrar, que é uma referência para a nossa igreja, para nós como juventude, uma referência de liderança, de santidade, de testemunho, e que você hoje realmente esteja aqui com seu coração sedento de ouvir o que esse homem de Deus tem para falar para a gente. E com um forte aplauso, muito alegre e feliz, eu quero que vocês recebam Apóstolo Wallace. Graça e paz, juventude do avivamento. Quantos vocês estão felizes nessa noite aqui? Obrigado pelo convite, a equipe de liderança, o Éder, Rebeca, João, Raquel e toda a equipe. Que bom estar com vocês aqui. Eu já preguei aqui no Jampion, mas essa é a primeira vez que eu vou ministrar para vocês jovens aqui. E com certeza vai ser muito bom. Quantos querem aprender Bíblia aqui? Oi. Amém? Levante a sua mão direita. Faça um pedido a Deus agora. Faça um pedido para que Deus fale com você naquilo que você está precisando ouvir. Faça um pedido a Ele. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Que essa noite seja uma noite exclusiva para cada pessoa. Que o Senhor, de forma exclusiva, venha na direção de cada jovem, meu Deus. Ministrar o coração de cada um. Ministrar os anseios e os desejos. A tua palavra diz que o Senhor responde aos desejos e anseios do nosso coração, e que o Senhor fale conosco nessa noite de uma maneira muito linda, de uma maneira exclusiva e de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar seu assento. Nós estamos falando sobre a série O Legado. Esse é um assunto muito tremendo, né? É um assunto que mexe com todos nós, porque é um assunto que ele passa de geração para geração. Tem pessoas aqui que ainda é muito jovem, e Deus é um Deus geracional. O mundo espiritual, ele se move geracionalmente. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 44 até o 46, 43 a 45, fala que quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, ele volta. E ele vem procurar a casa que ele morava, que era uma pessoa. E quando ele volta, a Bíblia diz, Jesus disse que ele encontra a casa varrida, a casa estava ornamentada, mas ela estava vazia. Aí ele vem e traz com ele mais 7. E aí são 8 espíritos imundos. Quem são os espíritos imundos? Eles são espíritos geracionais, que ele agem nas gerações para destruir as gerações. Para destruir. Ele age na vida do pai, e ele tenta fazer com que esses pecados caiam sobre a vida dos filhos, dos netos, e assim ele tenta prender todas as gerações, para que nenhum legado seja
tenha êxito, nenhum legado, para que os pais tenham decepções com seus filhos, para que os pais não colham nada da vida dos seus filhos. Qual é o pai que não quer ver o seu filho bem? Todo pai quer ver o seu filho bem, né? Porque Deus é um Deus geracional, e ele fez assim, você vê, Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó, Jacó veio as 12 tribos, e assim veio até hoje o último judeu, filho de Isaac, que nasceu, né? E assim é. Eu não sei em que estágio eu estou nesse nível. Você não sabe qual é se você, por exemplo, a gente não conhece. Você vê que quando você abre a Bíblia, você lê a genealogia, aí tem lá o pai do pai do pai do pai do pai do avô, porque a Bíblia não chama de avô, a Bíblia chama de pai, né? Abraão, que foi pai de Isaac, Isaac que foi pai de Jacó, que foi pai, e vai embora, e cada um foi deixando um legado para o outro. Um legado é diferente de herança, né? E dentro da questão de uma pessoa ser herdeira, até mesmo dentro da questão de uma pessoa ser herdeira, a pessoa tem que ser ensinada a ela a lidar com a herança, porque ela pode destruir toda a herança. Na realidade, a melhor palavra para a questão de herança é ser sucessor. Isaac era um sucessor de Abraão, Jacó ia ser o sucessor de Isaac, e assim as coisas vão andando para que todo o patrimônio da família esteja ali. Eu sei que tem pessoas aqui, por exemplo, eu sou um homem, quarta-feira que vem eu faço 59 anos. 59 anos. Obrigado. E depois eu mando o Pix para vocês. E aí, tinha uma loja aqui no Amazonas, chamada S. Monteiro. Lembra dela? Tu lembra nela, irmã? Só os mais antigos que lembram. Quando ela acabou, os filhos assumiram, os pais morreram, os filhos assumiram. E aí eles destruíram tudo. Tinha uma empresa aqui em Manaus, no Distrito Industrial, chamada Sharp, que ela fazia eletrônicos. A televisão Sharp era uma das melhores marcas de televisão. O dono morreu, ficou para os filhos, e os filhos, a Sharp faliu aqui no Distrito Industrial. Então tem pessoas que não sabem tocar para frente. Eu acho interessante a vida de Isaac, porque o Abraão deixou muita riqueza para Isaac. E a Bíblia diz que ele se tornou próspero, se tornou rico e se tornou riquíssimo. Ele não destruiu a herança que o pai dele deixou para ele. Não destruiu. Nós precisamos dessa capacidade dentro do nosso legado, de não destruir aquilo que está vindo para as nossas mãos. Você imagina, futuramente, essa igreja aqui, daqui a alguns anos, a maioria das pessoas de maior idade não estarão mais aqui. Daqui a 50 anos, quem tem 17, vai estar com quanto? As gerações vão passando, Rebeca. Vão passando. E aí, os jovens vão assumindo. O adolescente vai se tornando jovem, a criança vai se tornando adolescente, o adolescente vai se tornando... E as pessoas, daqui a um tempo, o apóstolo Renê, mas não é mais pastor dessa igreja. Não é que ele vai abandonar, é porque ele já é um homem de 60 e poucos anos. Você imagina, daqui a 40 anos, será que ele vai estar vivo? Quem é que vai assumir o legado desse ministério? Aí tem o Elcio, tem a Larissa, mas depois, quem é que vai assumir o legado? E principalmente quando se fala de questões espirituais, quando se fala de igreja, o negócio é mais sério ainda. É mais sério. Porque, antigamente, por exemplo, tem os louvores de antigamente que eles são lindos, né? São lindos. Tem louvores de antigamente que eles são assim, até mais fortes e mais poderosos do que os louvores de hoje.
Mas aquela turma de antigamente já foi, já passou. E aí surgiu vários jovens com esse legado. Muitos deles foram procurar essas pessoas, os anciãos, as pessoas que eram mais antigas, que cantavam louvores, que fizeram muitos louvores na igreja, para a igreja, e essas pessoas, hoje elas já não cantam mais como antigamente. É como se elas estão aposentadas. Aí surgiu várias pessoas, e eu vi várias aquela Gabriela Rocha, eu vi ela com um desses que foi bambambam da antiguidade. Ela estava ali cantando com ele, até assim, aprendendo com ele, porque a gente não pode abrir mão disso, porque às vezes a gente olha para uma pessoa adulta, a gente acha que ela não tem nada para ensinar para a gente. Você imagina uma pessoa que tem 90 anos na terra, e você tem 20, o que essa pessoa tem para te ensinar? Ela tem o que aí? Ela tem 70 anos de experiência na tua frente. O que ela tem para nos ensinar? Tem muita coisa para nos ensinar. Então nós precisamos estar atento a essas coisas, sobre a questão do legado, porque tem muita coisa boa que pode ser transmitida para a gente. E daqui a pouco eu vou ler um texto com vocês aqui. Eu estou dando uma introdução, porque assim, na Bíblia o termo legado refere-se primeiramente a bens materiais, refere-se também a ensinamentos e valores ou tradições, transmitida de geração em geração, e pode ser também algo bom ou pode ser algo ruim, mas o legado mais importante é o legado espiritual. O legado mais poderoso é o legado espiritual, porque assim, meus pais não estão mais aqui hoje. Meu pai morreu, depois, ano passado foi minha mãe que faleceu, mas eles deixaram um legado. E se eu me mantiver firme, eu vou encontrar com eles lá no céu, quando tudo terminar. É a mesma coisa, porque esse que é o legado mais poderoso, porque você vai ter um reencontro. Mas quando deixa legados que você não tem mais, deixa legados ruins que você não tem mais como reencontrar com a pessoa. Então o legado mais importante é o legado espiritual, que envolve a fé em Deus, que envolve a prática dos seus ensinamentos. E o legado verdadeiro, ele consiste naquilo que nós deixamos no coração das pessoas. Esse é o legado verdadeiro, que é um reflexo dos valores que nós defendemos e da maneira como nós vivemos. Por exemplo, a maioria de nós aqui, a gente não sabe como essa igreja nasceu. É ou não é verdade? A gente não tem assim uma história sobre essa igreja. Como foi que ela nasceu? Essa igreja nasceu numa garagem. Uma garagem. Na casa do apóstolo do apóstolo Anselmo Vasconcelos. Vocês querem aprender e saber história sobre a igreja? Senta com ele. Apóstolo Anselmo, ele tem maior prazer, irmão. Agora se prepare, porque ele vai falar. Que ele gosta de falar. Não é que ele gosta? Diz assim, ele é um historiador. Aquele homem é um compêndio, ele tem muitas histórias para contar. Se você sentar com ele, ele vai te contar muita história de como surgiu. Ele conheceu o apóstolo René, que hoje é um gigante, como ainda um menino. Tudo começou na casa dele. E hoje essa casa está lá, é lá no Parque 10. Eu sei que às vezes o apóstolo Edson Roskildes, ele pega uma turma da escola de líderes e faz um tour e leva o povo lá para conhecer onde foi que é essa igreja. Agora, nasceu numa garagem, olha o tamanho dela hoje. E já se passaram muita coisa aqui. A rede juvenil daqui do Mi era a maior rede juvenil do Brasil.
Você imagina isso? Passou aqui nas mãos do apóstolo Maurício, que fez um trabalho excelente com a juventude, impactou o Brasil todo. Hoje tem o Jump Sumaré, que antigamente era outro nome, RLR, que acontecia lá em Sumaré, que os jovens do Brasil todo, e esse assim, foi como um legado que o Maurício deixou para a juventude do Mi do Brasil. Ele deixou esse legado, e não deixamos, e essa chama não apagou. Nós não podemos deixar essa chama apagar, porque algo que foi plantado no seu coração, de bom, pelo seu pai, pela sua mãe, isso não pode apagar, isso não pode morrer, não pode. A gente precisa manter essa chama acesa. O problema é quando a gente se aconselha com pessoas que não têm nenhuma sintonia, não têm nenhuma conexão com esse legado que deixaram para a gente. Não podemos. Nós precisamos guardar esse legado. Olha só, 2 Crônicas, se você puder abrir aí seu smartphone, sua Bíblia, ou sua Bíblia mesmo, 2 Crônicas 10, olha essa história aqui. Quando a Rebeca me falou, o Éder me falou, veio essa história. Apóstolo, o senhor vai falar sobre legado. Essa história saltou no meu coração, e eu não estava lembrando dessa história. Olha como é que é aqui, ó. Foi Roboão que era filho de Salomão, a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava no Egito, porque havia fugido da presença do rei Salomão, voltou do Egito, mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs a nós, te serviremos. Nos impôs e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, com os maduros, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda era vivo, dizendo: como vou aconselhar, de que maneira eu respondo a este povo? E eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradarem, olha o conselho dos idosos, né? Se te falarem dizendo, se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias eles serão teus servos. O 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido com ele, e estavam perante ele, e disse-lhes: que aconselhais vós, que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido, lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás. Ele disse: você vai falar assim: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha esse conselho, deixa eu ver se continua o texto aqui, que eu não vi até o 11, né? No 11. Não, o 11 já foi, né? O 12. Pois
Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos. Olha isso. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado, e ele foi dizendo, né, vos castigou com açoite, eu castigarei vocês com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, por isso, e isso vinha do Senhor, para confirmar a palavra que tinha dito por intermédio de Aiás, o silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Olha só, o que estamos fazendo com o que deixaram para nós? O que estamos fazendo com o legado? Esse rei aqui, ele preferiu se aconselhar com os jovens que não tinham essa conexão do legado. Os anciãos lhes deram um bom conselho para que o povo ficasse feliz e o povo os servisse, mas eles preferiram não seguir o conselho dos anciãos, eles preferiram seguir o conselho dos jovens que não tinham maturidade para isso, e deram um conselho muito ruim. E quando deram um conselho muito ruim, criou um problema, porque mais tarde houve uma divisão das 12 tribos. Houve uma divisão. Por que aconteceu a divisão? Por causa exatamente desse conselho. Às vezes uma coisa pode acabar quando a gente não busca pessoas que tenham verdadeiramente experiência para nos aconselhar em algumas coisas. A gente busca conselho com pessoas que talvez não tenham conselho, não tenham maturidade suficiente para nos dar um conselho. A gente sempre precisa, eu costumo dizer, se você anda num grupo onde você é o mais inteligente do grupo, você precisa procurar um grupo onde tenha pessoas mais inteligentes que você. Não estou dizendo para você abandonar esse grupo, mas se você continuar nesse grupo, você não aprende mais nada com ninguém. Você precisa conhecer pessoas que sejam mais inteligentes que você, para que elas lhe estimulem a pensar além de você. A Bíblia diz que quem quer ser sábio anda com o sábio. Você assim, se eu quero prosperar, irmãos, financeiramente, eu não posso andar com um pobre. Não estou dizendo que eu vou desprezar um pobre, mas ele não tem o que me ensinar sobre prosperidade e riqueza. Eu tenho que procurar conselho de quem é próspero. Se uma pessoa tem um negócio e ela vai se aconselhar com quem nunca montou um negócio para ele, o que ele está se aconselhando? Ele tem que se aconselhar com alguém que tenha um negócio, e que o negócio dele está dando certo, e que ele está prosperando, e que ele está bem no mercado. Então é essa pessoa que eu tenho que me aconselhar. Então eu preciso procurar mentores que eles me façam ter progresso na minha vida. E vocês que são novos, busquem mentores que possam de fato apontar destinos poderosos para a sua vida, na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, em várias áreas da vida, em várias camadas da vida. Você precisa procurar pessoas que possam te apontar um destino poderoso, porque você não pode esperar chegar a tantos anos de vida, 60 anos de vida, e você olhar para trás, você não conquistou nada. Você imagina isso? Você imagina que tem pessoas hoje que têm a minha idade, que não tem um carro. E tem jovens. Irmãos, vocês estão vivendo a melhor era de todos os tempos. Porque antigamente, para ser milionário, levava-se 10. Roberto Marinho, o dono da Globo, foi ter sucesso com 60 anos de idade. Nós estamos vivendo num tempo de aceleração. Terça-feira, a Terra girou mais rápido do que todos os outros dias desse mês e desse ano. Isso significa que é um tempo de aceleração. Antigamente, para ficar rico, levava muito tempo. Hoje, em um ano, jovens estão ficando milionários. Estão tendo uma carreira muito bem sucedida.
porque Deus só quer o melhor para a gente. Deus não nos colocou no planeta Terra para a gente viver minguando. Deus nos colocou no planeta Terra para a gente ter uma vida muito bem sucedida sem largar Ele. Ter uma vida muito bem sucedida. Você imagina, você é uma pessoa, um jovem muito bem sucedido, você já tem o seu apartamento, você já tem o seu carro, você está progredindo, você está fazendo uma faculdade, você está crescendo, você está avançando, mas você é fiel a Deus, crente, firme no Senhor, mas esse é o maior motivo do seu êxito. Porque tem gente que fica bem de vida e larga Deus. Aí não adianta, irmãos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a coisa mais importante, que é a nossa alma? Nós não podemos. É melhor perder tudo e ganhar a alma, do que ganhar tudo e perder a alma. As coisas não podem nos tirar de Deus, nada pode nos roubar de Deus. Porque Deus, assim, eu digo para as pessoas assim: ore pelas decisões que você vai tomar, para que você não tenha que orar depois pelas consequências que a decisão errada te trouxe. Ore. Porque se a gente não ora para evitar problemas, a gente vai ter que orar para resolver problemas. De uma maneira ou de outra, a gente vai ter que orar. Como será a igreja daqui para frente? Como serão os cultos daqui para frente, se nós não estamos segurando o legado? Como será? Como será a vida daqui para frente, se nós não estamos sustentando o legado? Como será? Como serão as coisas daqui para frente? Uma pessoa disse assim: eu preciso deixar um mundo melhor para os meus filhos. Porque se a gente pensa só na gente, se a gente pensa só no presente, existe o futuro. A gente cria problemas e deixa problemas no mundo, e a gente não está lembrando de que os nossos filhos vão morar nesse mundo. A gente joga lixo nos córregos. Nós precisamos trabalhar e ter uma mentalidade de legado, que a gente precisa deixar um mundo melhor para os nossos filhos, um mundo melhor para as pessoas que vão viver nesse mundo. Como será a igreja? Como serão os cultos daqui em diante? Como serão os louvores daqui para frente? Que legado cada pessoa está passando para outra dentro da sua área? Como será a vida de oração? Como será a vida no ensino da palavra? Qual é o nível de conhecimento que nós teremos se nós destruirmos o legado? Se nós destruirmos. Vários jovens já passaram, por exemplo, tem muitos jovens, o apóstolo Marcos Santos, hoje ele foi um jovem daqui dessa igreja, dessa rede. Hoje ele cuida de uma igreja muito bem sucedida, que hoje tem 3 cultos, na igreja cabe aproximadamente umas 600, 700 pessoas. Hoje ele tem um culto no domingo pela manhã, e 2 cultos no domingo à tarde e à noite. Ele estava aqui alguns anos atrás, e tantos jovens que passaram por aqui, que estão bem sucedidos. Outros jovens não estão nem em Manaus, estão em outros lugares, mas estão segurando a tocha, do legado, não deixaram apagar, estão incendiando em outros lugares, porque eles mantiveram o legado no coração deles, não morreu o legado no coração deles. O evangelho começou sendo pregado e anunciado por Jesus Cristo, depois foi pelos apóstolos, depois veio pela igreja, depois os evangelistas, os missionários, até chegar a mim, até chegar a você, as boas novas. É um legado poderoso para que a gente passe de geração em geração, ensinar os nossos filhos, os filhos ensinar os seus filhos, e assim a gente vai passando um legado de geração para geração, não deixando morrer, não deixando essa chama de Deus morrer no coração dos nossos filhos, porque todo
todos nós, você quer ir para o céu, você quer que os seus futuros filhos vá para o céu, você quer que a sua futura família vá para o céu. Nós estamos nessa terra, mas um dia tudo vai acabar, mas nós vamos estar no céu junto, porque seguramos o legado e vamos viver na eternidade celebrando ao Senhor. Quantos creem nisso? Diga amém, dê um aplauso a Ele. Precisamos manter essa chama acesa. Olha o que diz Levítico, capítulo 6, versículo 12. Precisamos passar, a tocha do avivamento, ela precisa ser mantida acesa. Olha o que diz esse texto, coloca para a gente na tela, esse texto, Levítico, capítulo 6, versículo 12. Está aqui, ó. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Arderá no altar. Não, o que está dizendo? Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O versículo 13. O que está dizendo aí? Vamos ler junto aqui? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, é um legado. Nós não podemos deixar o fogo apagar. Volta para o versículo 12 lá, olha o que diz aqui, ó. O fogo que está sobre o altar, mas aí o texto não diz de onde foi que veio esse fogo. Quem foi que tocou fogo nesse altar? Foi Deus. Foi Deus que acendeu o altar. Agora, quem é que tem que manter esse fogo aceso? Olha só, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele. Ou seja, Deus que acende o fogo no nosso coração, e é nós que mantemos esse fogo aceso. Não deixe esse fogo morrer no seu coração, não deixe ele apagar no seu coração, não deixe a chama do desejo de estar cultuando a Deus nos sábados apagar no seu coração. Que essa chama seja tão forte que você possa trazer outro jovem, outro jovem, outro jovem, outro jovem, outro jovem, outro jovem, e nós vamos incendiar Manaus, e esse lugar de ponta a ponta vai estar cheio de jovens adorando o Senhor pelos séculos dos séculos. Quantos creem nisso? Não pode apagar essa chama. O fogo de Deus precisa se manter aceso nos nossos corações. Precisa se manter aceso. Satanás, ele tenta fazer esse fogo apagar. E uma das estratégias de Satanás, quantos aqui ainda não estão na faculdade? Ainda não estão na faculdade. Uma das estratégias de Satanás é apagar o fogo no coração do jovem cristão dentro da faculdade. Porque tem uma estratégia que ele usa. Tem um rapaz que ele era daqui, ele até 12 do pastor Elcio, ele era bem mais jovem, ele esteve na minha casa um dia, e ele disse, dos 20 cristãos que tinha na minha sala, todos se desviaram. Porque Satanás usa os mestres, que eles têm uma mentalidade de esquerda. E quem tem uma mentalidade de esquerda é contra Deus e contra os ensinamentos de Deus. Então ele vai ensinar para tirar Deus do coração. Tinha uma moça que dançava aqui. Ela começou a faculdade. Num tempo, eu estava falando com o tio dela. O tio dela disse, apóstolo, hoje a menina parece uma hippie e está fumando droga. Estava aqui. Quantos jovens da nossa igreja, ou de várias igrejas, entram na faculdade e o inimigo usa
Muitos professores, eu tenho um 12 meu que ele é doutor, ele dá aula de doutorado na UFAM, ele está firme, mas muitos mestres, nesses locais de ensino, eles são usados por Satanás. Então é uma estratégia de Satanás para tentar apagar no coração do jovem esse legado, essa chama de avivamento, essa chama que Deus plantou no coração, e Ele vem sustentando pelas pessoas. Olha só, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele, a cada manhã. Eu tenho uma sobrinha minha, que ela era firme, irmãos, ela vinha para a rede jovem, estava aqui, na intercessão, buscando, começou a fazer a faculdade, com 1 ano, ela saiu da igreja, porque Satanás usa, você que vai entrar na faculdade, que Deus dê graça para o seu pai, para colocar você numa faculdade particular, porque todas as faculdades do governo, elas estão contaminadas, com muita gente assim, estrategicamente, para tirar do coração dos jovens esse legado, a coisa mais poderosa que é o legado espiritual, né? E a gente vê muitos jovens que eles estão completamente envenenados com ensinos que vão de contra ao ensino da palavra, completamente envenenados por causa do ensino. Então, essa situação, Satanás tem usado as escolas, as faculdades, o centro de ensino para apagar esse fogo nos nossos corações. Nós precisamos manter essa chama acesa para as próximas gerações e não permitir que Satanás venha roubar, venha apagar esse fogo do nosso coração. Deus conta com você para manter essa chama desse legado aceso. Se esse fogo chegou até você, mantenha, não deixe esse fogo ser apagado. Seja você como esse sacerdote, coloque lenha, a lenha da fé, a lenha da oração, a lenha do jejum, a lenha da palavra, a lenha do conhecimento. Não deixe esse fogo apagar do seu coração, não deixe, mantenha firme. Eu vou ler um outro texto aqui, que eu achei muito interessante, que está em 1 Samuel capítulo 3, de 1 a 4, 1 Samuel 3, de 1 a 4, Samuel era um jovem, ele estava vivendo num momento muito difícil de Israel, ele estava vivendo num tempo assim de trevas, a palavra já não tinha mais tanta evidência, as coisas de Deus não tinham tanta evidência, ele estava vivendo nesse momento, né? Era um tempo difícil, onde nada de novo acontecia, onde uma geração estava deixando o legado morrer. Olha só, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote. Olha aí, ó. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. Na minha tradução está dizendo assim, ó, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naquele dia, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Versículo 2, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado, o sacerdote, no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia mais ver, ou seja, ele não tinha mais visão, a visão dele não era tão boa, né? Cujos olhos já começavam a escurecer ao ponto de não poder ver. O 3, e estando também Samuel, já deitado, o jovenzinho Samuel, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada também estava se apagando.
a palavra já não tinha muito mais tanta força, as visões já eram raras, e a lâmpada de Deus estava para se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Versículo 4. Olha o que aconteceu. O Senhor chamou a Samuel, e Samuel disse, o que Samuel disse? O Senhor chamou o menino, o jovem Samuel, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. As coisas parecem que estavam assim, a palavra já não era não estava tão em evidência, a visão já estava se apagando, já não tinha quase visão, as visões não eram frequentes, e a lâmpada do Senhor, a lâmpada de Deus estava se apagando, e quando tudo achava que não ia mais dar em nada, Deus entra no cenário, e Deus fala com o jovem Samuel. Olha com quem que Deus falou, irmãos? Deus falou com o sacerdote, com o velho Eli. Com quem que Deus falou? Deus falou com um jovem. Deus está falando com jovens hoje aqui. Foi um jovem que salvou a situação que estava acontecendo aqui. Eu acredito que tem jovens que vão salvar muita coisa aqui na família, no ministério, na célula, na rede. Muita coisa vai mudar a partir de hoje. Muita coisa vai mudar. E o Senhor chamou, olha, 3 coisas tinha aqui. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, o sacerdote cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, a visão dele também estava embaçada, e a lâmpada de Deus estava se apagando. E quando tudo estava assim, naquele marasmo, parece que as coisas estavam naquele marasmo, aí Deus entra em cena e diz, Samuel, Samuel. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Você já teve uma experiência assim que você está sentado no lugar e Deus fala com você, aí você olha para trás assim, você fica procurando, quem foi que falou com você? A gente pensa que a voz de Deus é fora, porque Ele falou no nosso ouvido. Deus não fala na nossa mente, Deus não fala para a nossa carne, Deus fala no nosso espírito, a voz dele é dentro, só que a voz do Espírito Santo é tão potente que ela estronda, que parece que é do lado de fora. A impressão que dá que é do lado de fora, mas ele nunca fala do lado de fora para dentro, ele fala de dentro para fora. Quando ele falou Samuel aqui, ele foi lá com Eli. O senhor falou comigo? Ele disse, não falei não. E aí Deus falou de novo, chamou de novo Samuel, e aí Samuel veio de novo com o sacerdote, porque ele não tinha experiência em ouvir a voz de Deus. E aí na terceira vez foi que Eli percebeu, vai lá e diz, quando Deus te chamar, tu diz, eis-me aqui. Foi o que ele fez aqui, ó. Eis-me aqui. Então surgiu um jovem. O texto diz que a palavra do Senhor era muito rara, ou seja, não havia mais ensinamentos, as visões também não eram frequentes, porque o sacerdote já estava perdendo a visão, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, o jovem Samuel também já iria dormir na calada da noite, e tendo se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, onde representava a presença de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o jovem, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus está chamando os jovens hoje aqui. Hoje Deus está te chamando, e Deus vai chamar o seu nome 2 vezes, assim como Ele fez com Samuel. Samuel, Samuel, Pedro, Pedro, João, João, Maria, Maria, Elizabeth, Elizabeth.
Deus vai te chamar, porque Ele tem uma obra para você realizar, para que esse legado não morra. O legado precisa continuar, e Deus vai levantar você. O legado da rede juvenil precisa continuar. Essa rede aqui já influenciou milhares de jovens em Manaus, Amazonas, Brasil e até nas nações da terra, mas esse legado não pode morrer, e hoje Deus quer levantar jovens. Hoje Deus está falando com jovens. Deus tem os seus Samuéis, Deus tem os seus jovens, e o avivamento dos últimos dias contará com vocês, os jovens. Olha o que diz Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos que são jovens, eles profetizarão, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. As visões serão restauradas. Enquanto tinha um sacerdote idoso perdendo a visão, Deus está levantando jovens com os olhos abertos, jovens com visões para crescimento na área empresarial, na área ministerial. Levantará pastores, missionários, homens e mulheres de Deus. Levantará jovens tremendo, cheio do Espírito Santo, que vai fazer a diferença na rede juvenil do Ministério Internacional da Restauração, e que vai ser um impacto em Manaus, Amazonas, Brasil. Tem alguém aqui para acreditar nessa palavra? Se coloque de pé. Olha o que o texto diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens, Deus está precisando de jovens visionários. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai abrir os seus olhos. Você vai ter visões poderosas de Deus. Você vai ter visão estratégica para fazer crescer a sua célula, para fazer crescer o seu ministério, para fazer crescer a sua vida profissional, a sua vida ministerial, a sua vida educacional, a sua vida familiar. Deus vai abrir os seus olhos, e você vai ter visões de Deus para tocar um poderoso avivamento nessa cidade, tocar um poderoso avivamento na sua casa, tocar um poderoso avivamento na sua célula. Quantos estão aqui para crer nisso? Levante as suas mãos. Deus disse assim: Samuel, Samuel. O que ele respondeu? Diga o seu nome. Deus está te chamando hoje. O que você vai dizer para Ele? Levante a sua voz. Levante a sua voz. Diga para Ele: Senhor, conta comigo nesse legado. Conta comigo nesse legado. Eu serei como aquele sacerdote, Senhor, que não vou deixar o fogo apagar, vou colocar lenha. Eu vou incendiar o meu coração e vou incendiar o coração dos meus irmãos, para que juntos não deixemos apagar esse fogo. Levante a sua voz. Levante a sua voz, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Tudo é perda se não tem a Ti. Tua graça que me basta. Sem Ti não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer
sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Você pode declarar? Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, As harmonias mais brilhantes. se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena, é só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não ficar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for Canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção, Que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. não vale a pena só me emocionar. Não, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar e continuamente, vamos, declare, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar e continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar e continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Vamos! O fogo arderá sobre o altar e continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará.
ao chamado do Senhor nessa noite seja: eis-me aqui. Eu me responsabilizo por não deixar que essa chama se apague. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bênção esse culto com você hoje. Aí você vai falar assim, ó: semana que vem começa uma série nova. E agora eu quero apresentar para vocês a nossa nova série, Corandel, Vivendo Diante de Deus. Gente, essa série está sendo programada de uma maneira muito especial. Então eu quero te pedir para semana que vem você vir e trazer mais alguém. Nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus presente. Se nós estamos no alto da montanha, lá Ele está. Se nós estamos no mais profundo vale, lá Ele também está. Nós servimos um Deus vivo e presente. Amém? Quem vai estar aqui semana que vem? Eu creio em nome de Jesus. Quem vai trazer um convidado semana que vem? Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa rede, te agradecemos pela vida do apóstolo Wallace. Obrigada, Senhor, porque ele foi muito usado para trazer a mensagem do céu para nós nessa noite. Que nós possamos ir para nossa casa em paz, em segurança, e que na próxima semana possamos estar aqui para honrar e agradecer o seu nome. Em nome de Jesus, graça e paz.